O vídeo é muito interessante, como vocês acabaram de ver. E ele traz aí todas as vantagens que a EasyAligner dá para os pacientes. Vamos ver agora uma outra coisa muito importante nos alinhadores, que são os attachments. A gente usa attachment, como qualquer empresa de alinhadores usa. Ele é um otimizador de tratamento, pelo menos é assim que eu falo para os pacientes. Obviamente, nenhum paciente gosta de attachment, todos reclamam. Isso é uma coisa que tem que ser muito conversada antes e explicada para o paciente. Porque o attachment incomoda, enfim. Mas eu também acho que o attachment, ele é um otimizador de tratamento, porque como ele machuca um pouquinho, é mais fácil o cara ficar sem o alinhador. Quer dizer, desculpem, se ele ficar sem o alinhador, machuca mais do que com o alinhador. Então, acho que ele motiva o cara a usar o alinhador também. Bom, a quantidade e a forma dos attachments vai variar de acordo com a necessidade, né, de cada tratamento. A colagem do attachment, que na verdade ele é confeccionado ali na hora, ele pode ser feito tanto numa primeira fase, quanto na segunda, quanto numa terceira. Lembrando que a cada 100 dias de tratamento a gente gosta de reescanear, a gente pede para os pacientes fazerem isso. Isso está incluído no valor do tratamento com alinhadores aqui na EasyAligner. E cada nova etapa pode ter novos attachments, né? Então, para fazer o attachment, a gente tem um guia, né? Um plástico. Ele é um plástico mais fino do que o plástico do tratamento, propriamente dito. A gente usa um plástico de 0,5 milímetros para fazer o attachment. E todo o nosso tratamento é feito com um plástico de 0,75, ok? Em milímetros. Então, esse guia, lembrando que o guia não tem não tem nenhum aperto. O guia é feito para posição escaneada. Não houve nenhuma movimentação para fazer o guia de attachment. E já tinha falado, o modelo é feito com acetato de 5. Como colar, você vai fazer uma resina num dente com um lugar e uma forma pré-determinada pelo plástico. Então, geralmente a gente recorta essa placa, ela vem inteira, né, como se fosse uma placa de alinhador, que eu falei que em muitos casos ela também pode ser usada para ser uma placa de adequação, né, para o cara sentir ali o alinhador. E depois para colar o attachment fica mais fácil. Por exemplo, você tem um incisivo central para colar. Corta a placa de canino a canino. Tem 2 premolares de um lado, 2 do outro. Corta no meio. 2 dentes para cá, 2 para lá, dá. Bom, você vai aplicar na hora de colar o attachment, na hora de pôr a resina, você vai pôr vaselina nela, porque para facilitar ela descolar. Mas a gente mudou a metodologia de colar o attachment. A gente hoje coloca primeiro o ácido fosfórico e leva a placa à boca. O que é isso? O ácido já vai no local que tem que ser o attachment. Deixa por 15 segundos, tira, lava, aí sim, aplica a vaselina, aplica o adesivo, faz o ácido, aplica o adesivo e polimeriza, isso no dente. Faz o ácido por 15 segundos, lava, seca, aplica adesivo. Faz na placa, passa a vaselina, coloca a resina e leva a boca do paciente. Bom, a gente usa uma resina 1 de esmalte, qualquer resina é boa. Como nós usamos na EasyAligner as resinas da Tokoyama, que é a Palfic, no caso a gente usa o A1 esmalte da Palfic. Cuidado para não deixar excesso exagerado de resina. E leva esse conjunto aí à boca e aperta na cervical e na incisal e polimeriza. Vamos ver um vídeo aí da parte da colagem. Se vocês repararem aí no vídeo, ele tá vaselinando ali o lugar onde vai ser colado. E nessa época a gente fazia o ataque ácido em separado.
Hoje a gente já faz ataque ácido no próprio plástico. Reparem que a gente está fixando ali na cervical, na oclusal, e uma terceira pessoa vem para fazer a fotopolimerização. Aí tira os excessos, o attachment está colado. Bom, cuidado na aplicação desse attachment para você não exagerar, né, na quantidade, obviamente. E assim, é bom remover os excessos com uma broca de baixa, tirar um pouquinho desses ângulos agudos, que nem o alinhador vai copiar tão bem eles assim. Porque muito attachment, às vezes deixa, como vocês estão lendo aí, né, a placa muito retentiva também. Então é necessário, às vezes, tirar um pouco de retenção desses attachments. A gente trabalha com 5 tipos diferentes de attachment e cada um para fazer uma coisa que o alinhador não faça bem. Porque, como eu falei, intrusão ele faz muito bem, vestibularizar, lingualizar, torque de raiz, são coisas que ele faz muito bem. Agora, rodar, a rotação, a gente às vezes precisa de usar um attachment para isso. Para fazer o tipping da raiz, né, quer dizer, mudar a inclinação dela, também é muito legal usar esse attachment duplo. A extrusão é indispensável, esse tipo de attachment, que é como se fosse uma pirâmide cortada ao meio. E as barras, barra horizontal ou barra vertical. Geralmente a gente usa pouco a vertical, mas a horizontal bastante para dar retenção, principalmente nos dentes posteriores, quando ele é muito baixo, para o alinhador não ficar voando ali atrás. Bom, no meio aí tem alguns problemas, né, com o attachment. Se o attachment sair em algum momento do tratamento, você pode pegar o guia do attachment só com o dente ali em questão e voltar a colar o attachment, ok? Ou você pode, porque lembre que, por exemplo, o cara está no alinhador 8, aquele attachment que ele foi colado, ele colou no 0, então aquela placa não é mais a mesma, às vezes os dentes do lado já não estão mais na mesma posição, às vezes nem o dente que tinha um attachment está na mesma posição. Então, para você recolar ele, você vai ter que cortar só o dente que tinha um attachment lá na placa 0. E aí, às vezes, é paciência, vai ter que resolver num outro escaneamento. Então, assim, capricha na colagem para não ter problema depois, durante o tratamento. Bom, a outra coisa que a gente usa além dos attachments são os strippings. A gente tem um kit da Exaliner com os discos, né? Tem broca de baixa, é o dia da instalação do alinhador, a gente usa esse kit. As brocas esféricas para tirar excesso de resina, algumas brocas para facilitar o stripping e os discos. O disco, logicamente, ele remove mais estrutura e, às vezes, é o que menos incomoda os pacientes. Então, assim, o stripping é essa remoção da estrutura dentária entre os dentes e você pode fazer ou com lixa ou com discos interproximais monofásicos. Tem alguns aparelhos também que fazem esse movimento de vai e vem e é um movimento bem interessante, o risco muito menor. Quando você vai usar o disco, você pode usar um protetor e sempre muito bem protegido para você não ter realmente problemas ali durante a execução do stripping. E muito cuidado no stripping, porque assim, a gente não gosta muito de exagerar em dentes naturais no stripping, porque obviamente você tem que estar ali, você tem que conhecer a anatomia do dente, tem que fazer o stripping de forma que ele tenha, né, um bom acabamento no final. Eu gosto muito de usar os discos Soflex para fazer o refinamento do stripping, recontornando ali os dentes, aquele Soflex mais grosso de todos. Além disso, assim, o que eu penso, né, que, o que é melhor para o stripping? Eu, Marco, eu prefiro fazer com disco. Rotação baixa, bem baixa, diminui a rotação no motor, no contra-ângulo, no caso de baixa, e mínimo possível, a minha experiência é melhor. Começa com uma lixazinha e depois entra com o disco. Por norma nossa, a gente não põe stripping entre
só põe strip de pré-molar para frente. Então, assim, a menos que seja uma prótese no segundo molar, no primeiro molar, que você falou que vai trocar o dente ou alguma coisa assim, a gente até poderia colocar. Mas, em regras gerais, stripping aqui na Invisalign, a gente faz entre o primeiro e o segundo pré-molar para frente. Quer dizer, quanto mais para frente, melhor. Por quê? Lembra que eu falei com vocês que distaliza muito bem o alinhador? Então, nesse caso, atrás, eu não vou fazer stripping. Eu vou distalizar, ok? Então, assim, não vai chegar para vocês nunca um caso... Eu vou te dizer que vai ser muito difícil chegar entre pré-molares. A gente realmente gosta de fazer o stripping da mesial do primeiro pré-molar para frente, ok? O stripping pode ser feito de acordo com a evolução também do tratamento. Às vezes você tem um stripping e nem pode. Se o dente estiver muito fora de forma, você não pode fazer o stripping no primeiro dia. Você vai fazer lá na volta. A gente recomenda que o paciente do alinhador retorne a cada 50 dias ao consultório para você olhar. Nós não recomendamos placa a placa, mas isso também é de cada um. Nossa recomendação, o que a gente faz nos nossos casos aqui, nas nossas clínicas Invisalign, e o que a gente recomenda para os franqueados é ver o paciente a cada 50 dias, ok? E escanear a cada 100, em média. Você pode fazer stripping, então, um pouco no começo, um pouco no meio e depois novos strippings durante o tratamento. É importante, assim, você não deformar dente, porque é um tratamento que a gente pode fazer milhões de movimentos para não ficar estragando a anatomia dos dentes do paciente, né? E tem que ter um cuidado, porque assim, o stripping, ele às vezes, você pode precisar de algum anestésico e ser cuidadoso, porque para você chegar até o final, acaba que você toca um pouco na raiz. Porque assim, se você toca um pouco na raiz, você toca um pouco na gengiva. Porque se você não tocar na gengiva, ali naquela papila, você pode não tirar o suficiente e não ganhar o espaço necessário para o dente movimentar. Então, assim, uma coisa também importante do stripping é que a gente vai mandar para vocês. A gente vai informar, você precisa de 3 milímetros, mas se a gente não escrever nada, se não tiver nada discrepante, vai ficar a seu critério. Mas, às vezes, a gente nota que o incisivo central é muito largo, ok? Ele tem lá 12 milímetros, contra um lateral de 6. Pô, eu vou fazer o quê? Ou eu vou engordar o lateral, ou eu vou considerar que o lateral tem um tamanho bom e tenho 0,3 de stripping entre o central e o lateral. Vou tirar da onde? Eu prefiro tirar 0,3 então do central, faço um recontorno da forma, eu vou ter um caso mais bonito de final, ok? Bom, então o primeiro passo o fio dental para ver como está apertado, como é que a gente vai fazer esse stripping, né? Em seguida, usa a tira de lixa metálica para abrir o negócio, quebrar o ponto de contato, estabelecer pelo menos 0,1, né, entre os dentes, e em seguida a gente vai usar o disco. Às vezes vai ficar mais fácil você passar o disco reto e depois arredonda com o Soflex, quer dizer, passa reto o disco de aço e depois arredonda com o Soflex. Agora, quando o strip for muito grande, como eu tinha falado, você pode fazer metade, veio lá 0,5. Cara, faz 0,3, 0,2 nessa sessão de instalação e depois você anota lá na consulta de 50 dias, você faz o resto. Bom, beleza. A gente usa sempre a lixa cortada no meio e sempre, aí você tem que ter, como a gente viu lá no escaneamento, a gente precisa de ter um marcador, né? O marcador de espaço entre os dentes. Esse marcador de espaço, ele é importante, como a gente demonstrou na hora que a gente estava mostrando lá o meu EZ e tal, você, na hora que você preencheu, lembrando, você tem que marcar espaços de 1 a 0,4 de milímetro. E aí,
0,1 a 0,4 de milímetro. E aí também você vai usar de novo esse espaçador para quê? Para entender quanto que você já desgastou se você está deixando o espaço recomendado naquele guia de PR. Está aí para vocês na Coral Dente, né, que eu conheça, que a nossa empresa conheça, só tem a Coral Dente que vende isso, mas futuramente, brevemente, deve aparecer muito mais marcas aí no mercado. Bom, vamos falar agora dos desgastes com os discos. O desgaste com o disco, ele tem que, obviamente, ser preciso, né? A gente falou isso ainda há pouco. E também falamos, mas só para deixar frisado, em tópicos para vocês entenderem, isso tem que ser com uma rotação baixa, obviamente, com muita proteção. Se vocês olharem aí a foto, reparem que os dedos do operador estão protegendo completamente os discos, o lábio dos discos. Você tem que, na hora que estiver fazendo, tentar manter o contorno proximal, né? Lembrando que tem que ir da incisal à cervical, reto, inicialmente. E vamos fazer isso uma face de cada vez, para ver se a gente consegue fazer o contorno, né? E aí, inicialmente, vamos de lixa. Então, ó, lembrem-se que a proteção é muito importante, né? Bom, vou falar um pouquinho do uso dos alicates. Eu não, longe daqui da gente querer ensinar alinhadores para vocês, mas assim, o uso dos alicates, quando você faz os pressures pontes, você mais ou menos, lembrando que o alinhador vai empurrar, e se você intensifica isso com um ponto amassado ali, cria essa depressão, que na verdade é depressão do lado, mas é a posição por dentro, você faz mais força. Então, basicamente, para fazer o pressure point, tem alicate de vertical, de ponta, enfim, vale a pena quem for fazer alinhador, mesmo se for fazer isso de uma forma simples, que tenha o alicate ou vertical ou horizontal, ou de ponto. Bom, existem coisas assim que os ortodontistas entendem muito bem isso. E outras que é a tal da perda do tracking. O que você faz caso o teu alinhador esteja encaixando, mas você vê que ele não está acoplado, todo acoplado ao dente, quer dizer que o tracking foi perdido, como vocês vão ver nessa imagem aí agora. Reparem que o alinhador não está completamente encaixado, é como se ele não fosse até o final. Isso se chama perda de tracking. Por quê? O alinhador não está mais fazendo a força devida e isso é um problema. Basicamente, ele vai acontecer por conta de alguém ter feito uma restauração e não avisaram ao paciente que o alinhador precisa daquilo ali encaixado, algum dente não movimentou, e aí, obviamente, começam a ver os problemas e que quem trabalha, cada hora que você for trabalhando mais com o alinhador, você vai ver como solucionar esses problemas. Basicamente, a perda do tracking é pelo não movimento. E lembra lá que eu falei que tinha que guardar o alinhador antigo, o que foi usado. Então, lembra lá que você tem que guardar o alinhador antigo, aquele que já foi usado, aí você vai ter que voltar alguns alinhadores, você vai ter que voltar até o alinhador que tiver com tracking e começar de novo usando 10 dias, no mínimo 20 horas, até ele voltar ao movimento, os dentes voltarem a andar no planejado, e aí a gente vai continuar tendo um tratamento bastante interessante. Além de o alinhador ficar muito retentivo, ele pode também não estar acoplando. E isso aí, lógico, é a perda do tracking, mas e aí sempre vai ser porque o cara não usou o alinhador direito. Porém, duas coisas também são importantes. É que algum attachment de retenção pode ter se soltado,
ou se falta fazer stripping, quer dizer, se falta algum strip não foi feito adequadamente, então aquele planejamento que era para o dente rodar não vai acontecer. Então, guarde vai estar, logicamente, na ficha do paciente, lá no Meu EZ, você vai poder consultar isso a hora que você quiser, todos os tratamentos estão no Meu EZ, e fique ligado na quantidade de stripping e sempre anotando o quanto você fez ou deixou de fazer, ok? Esse caso que ele fica solto só de um lado, geralmente é aquela história da restauração, né, que não vai ajustar, ou que algum dente ali deu algum problema que não está descendo, não tá no lugar dele adequadamente. Nessa hora, que é uma ótima hora para você usar o Pressure Point. Bom, algumas outras coisas assim muito interessantes estão no... Uma coisa interessante é se você precisar fazer um outro alinhador, ok? Às vezes o cara perdeu ou você não gostou daquele alinhador, alguma coisa... Você quer fazer um outro alinhador para dar mais uma pressão, o plástico entrar novo, enfim. A Easyliner tem o plástico próprio dela, a gente vende esse plástico, então assim... Você vai ter sempre o plástico original, Easyliner, que foi o desenvolvido para o nosso aparelho. E aí, esse plástico, você vai usar e vai fazer um novo alinhador. Eu já falei para vocês que o plástico, ele pode ser feito nessas máquinas convencionais. Lógico que você não pode pegar um caso inteiro, fazer na máquina convencional, que você não vai ter aquela plastificação maravilhosa. Esse é um alinhador da Easyliner, que a gente fez uma foto dele, né? Isso não é um alinhador de uma outra fábrica. Houve um infeliz comentário dizendo que esse era um alinhador de uma concorrente estrangeira, e não é, esse é um alinhador feito aqui na nossa fábrica. Esse é o corte que a gente faz. Reparem que o corte na sua região anterior, ele acompanha a margem gengival e de canino para trás ele vem reto, ok? Esse é o corte da Easyliner, é como nós recortamos os nossos alinhadores. Então assim, do primeiro premolar para trás é feito um corte reto. E na região dos dentes anteriores, quer dizer, de canino a canino, é feito contornando a papila. Esse caso em especial é um caso que o paciente não tinha um lateral. Bom, esse recorte é o que a gente aconselha que você faça quando você plastifique uma placa no seu consultório. No caso, quando você vai repor, eu gosto muito da plastificadora da BioArt, que é a Plastivac, um produto da BioArt. Aí a gente fez um kitzinho com brocas, que também está à disposição lá na EasyDoc. São brocas especiais que a gente idealizou para cortar nossos alinhadores, polir, enfim. E o plástico, né? A gente tem esse plástico aí da BioArt, que também pode ser comprado na Dental. E temos o plástico da Easyliner, que é esse que vocês estão vendo aí, que vocês podem também comprar na EasyDoc. Quanto ao recorte dos alinhadores, a gente usa 5 tipos de placa diferentes. Aí eu vou falar de todas as placas que a gente usa. As placas são de PETG, cada um usa um nome para sua placa, Streck, Mart Truck, enfim. A nossa é a placa Easyliner, e a gente tem a placa de 0,5, que é para o attachment, para guia, né? Placa de 0,75 para o alinhador, 1 milímetro que a gente usa de contenção e 2 milímetros para a gente fazer as outras placas, mio relaxante e tal. Tem uma de 0,6 que pode ser também usada para o clareamento e para o teste Smile, mas hoje a gente prefere entender que a placa de contenção é a placa de cruzeiro do cara, né? É a placa que ele vai ficar usando. E ela pode, obviamente, ser a placa de clareamento, ok?
Para fazer uma boa termoformatação, lembrando, modelo sempre baixo. Se você for fazer uma termoformatação em um dos modelos da EasyAligner, obviamente, você vai fazer essa termoformatação já no modelo preparado. Se você for preparar, aí sim, lembrando que para o plástico puxar, o modelo tem que ser baixo. Então, aí no caso para fazer um alinhador, você tem que acomodar corretamente o modelo no centro da área de vácuo, né, da plastificadora, recortar com as brocas do kit, 2 milímetros além da margem gengival nos dentes posteriores e na margem gengival dos anteriores, contornando a placa. Se precisar de mais retenção, 2 milímetros em tudo. Se for muito retentivo, 1 milímetro abaixo do equador protético do dente.